Minha torcida brasileira preferida, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixe o Palmeirense Falar. Desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito. Se gostar desse vídeo, dá um like, compartilha. Peça para quem você compartilhar também se inscrever, dá um like e compartilhar, beleza? Então, galera, todo mundo sabe aí dessa busca frenética do Flamengo agora atrás de um novo treinador, né, que vai substituir o Renato Gaúcho, né? Vários nomes são ventilados ali e todos estrangeiros, né? Galhardo é o que está na pauta ali, que é o do primeiro nome. Carvalhal também é um nome forte no Flamengo. Outro nome que começou a rolar lá é o Ariel Roland, aquele que treinou o Santos, que é um argentino, né? Que pulou fora, né? E aí o Mauro César Pereira, sempre com suas críticas ácidas, fala que não tem nenhum no Brasil, nenhum técnico brasileiro com a experiência e a capacidade de treinar o Flamengo, né? E aí eu vou mais fundo, acho que não existe no Brasil nenhum técnico hoje capaz de treinar um time moderno, né? Na verdade é essa, né? Treinar um time brasileiro nas bases do futebol moderno, do como que se joga hoje, por exemplo, na Europa, né? Que é um futebol intenso, um futebol de muita tática, muita marcação, né? Muita posição, né? Onde o coletivo é acima do individual. Talvez a grande dificuldade de treinar o Flamengo hoje é que nós temos individualidades ali muito fortes, né? No Flamengo, né? E aí o cara com a capacidade de pegar aquele time que é individual, forte, formar um coletivo e fazer com que ele sempre vença, não tome gols, né? É complicado. É complicado e isso não é de hoje, né? O futebol brasileiro é um futebol pentacampeão do mundo e todo mundo fala que ele sempre foi pentacampeão pautado ali nas individualidades, né? Esse que é o ponto. Em 94, o tetra do Brasil, porque o Brasil já não ganhava mais nada há muito tempo, o Parreira, ele formou um time tipo era Dunga, né? Tipo, começou aquele negócio de fazer um time mais defensivo, se preocupar mais com defesa do que com ataque, e aí em 94 o Brasil foi campeão da Copa nos pênaltis, né? Contra a Itália. Por quê? Porque tinha um time individualmente muito forte, mas ao mesmo tempo ele tinha que saber marcar, né? É esse que é o ponto. Tinha Romário, Bebeto, né? Um time muito, na época, muito forte, mas também era um time que tinha muita marcação em meio campo, defesa muito sólida, porque senão não conseguiria ser campeão. Já naquela época o Brasil já tinha grande dificuldade. Porque os técnicos brasileiros, tipo, os times brasileiros sempre foram individuais, né? Ah, põe os caras para jogar lá e os caras resolvem, né? Mais ou menos isso. E resolvia. Só que a qualidade dos nossos jogadores já não é a mesma mais. A gente sabe disso. Então hoje tem que educar, tem que treinar, tem que botar o cara para marcar posição, tem que botar o cara para obedecer taticamente, e coisa que o técnico brasileiro ainda não são acostumados. Por que os técnicos argentinos são melhores, né? Melhores que os técnicos brasileiros? Eles fazem mais sucesso. Porque o futebol argentino nunca foi. Não tinha assim, tantos jogadores de tanta habilidade técnica individual como teve no Brasil. E os caras tiveram que fazer o jogo na raça, né? E o jogo na raça geralmente é taticamente bem feito, né? É um jogo onde tem muita briga física, tem que ter muita marcação, né? Para conseguir superar a genialidade, né? Como é que fala? A ginga do brasileiro, praticamente, de quem joga assim. Né? Tiveram jogadores, grandes jogadores lá. Tinha Maradona, era um puta de um jogador. O que era aquilo, né? Só que também ele era um cara que tinha raça. Não era só apenas um cara, ele não ficava sem marcar ninguém. Ele também ia pra cima do cara, fazia falta, era expulso. Normal. E coisa que no futebol brasileiro não. Acho que o atacante era só pra atacar e o defensor tinha que ter uns 4, 5 caras só para defender ali, o atacante ficava olhando. Era assim antes, né? E assim foi que se criando o futebol brasileiro. Só que hoje, cara, hoje não tem mais tanta habilidade individual assim que supere os outros times, as grandes defesas. Acabou, os caras conseguiram, os técnicos de fora conseguiram montar esquemas, conseguiram estudar, né, ter essa capacidade de olhar o jogo e impedir com que as individualidades se manifestem com facilidade. E hoje o Flamengo é um time que tem muitos jogadores bons, altíssimo nível individuais,
que precisam ser, né, que agregados e compilados ali, né, juntados para formar um time também coletivo, não só individual. Essa foi a grande crítica ao Renato Gaúcho nessa última Libertadores, porque o Palmeiras com um time inferior tecnicamente, individualmente muito inferior ao Flamengo, só que o técnico do Palmeiras ele soube juntar isso e fazer uma coisa só, né? Por isso que tem aquele lema que todos somos um, né? Fez uma coisa só e impediu, né, que a individualidade do Flamengo se manifestasse. E aí provocou erro do adversário, jogou no erro do adversário. É porque é uma competição, né? Não adianta você querer falar que porque jogou feio e tudo. De acordo com o elenco, o cara monta o time. Essa é a função do técnico de futebol. No caso do Flamengo, o próprio Mauro César fala na coluna dele. O cara tem que entrar, se adequar ao futebol brasileiro, né? Formar um time que vai ser propositivo, intenso, que vá para frente, que brigue, faça gols, assim como a torcida quer, porém também não ficar perdendo o jogo, né? Perdendo o título. Tem que vencer. Para vencer você tem que ter esquema, você tem que ter tática, você tem que. Não é só jogar o jogador lá e fazer gol. Entendeu? Esse que é o ponto. E hoje, infelizmente, no futebol brasileiro, a gente não tem esse técnico que consiga lidar tão bem com as individualidades. E outra, né? Muito jogador brasileiro hoje que é um pouco mais acima da média, muitas vezes ele não respeita o técnico também, né? Por quê? Cultura do futebol brasileiro. Né? Por isso que o Galhardo tá tentando, o contrato que ele quer, ele ter garantido que ele vai ficar e não vai ser demitido. Coisa que no futebol brasileiro é muito difícil acontecer. Ele disse que, eu quero um contrato bem amarrado, ele quer mandar nas categorias de base, quer mandar em todos os departamentos, quer supervisionar tudo, coisa que de repente é um poder pro futebol brasileiro muito grande, né? Assusta a diretoria, né? Assusta. De repente, se o time vai mal na temporada, não pode trocar o técnico, que é o que faz, que é natural, né? É isso que tá. E o cara quer botar uma multa lá enorme, né? Caso aconteça isso. Por isso que o futebol que tá tendo dificuldade em achar um técnico, né, no futebol pro Flamengo, né? E assim, para todos os times no futebol brasileiro, a gente tá com um problema. Eu sei que tem muito mais coisa para falar, que a gente podia analisar nisso, mas na minha opinião, acho que o futebol brasileiro ele foi construído na individualidade. Aí o futebol evoluiu taticamente, muito provocado por futebol brasileiro. Na década de 70 assustou todo mundo, principalmente aquele Brasil tricampeão no mundo, assustou o mundo, né? E aí os caras começaram a armar esquema para impedir, para conseguir enfrentar o Brasil naquela época, que o Brasil estava mandando era a hegemonia do futebol mundial praticamente em seleções, né? E assim foi se montando os esquemas, né? E hoje, o que a gente vê hoje, esse futebol moderno, ele tem que atacar, tem que defender, o cara tem que marcar, o cara tem que ser intenso, tem que marcar, guardar posição, entendeu? Tem que ser muito bem doutrinado, né? E tem que ter técnicos que consigam fazer isso. No Brasil hoje não tem, porque sempre bota os caras lá para jogar e faz gol, né? Era assim, hoje não é mais. E aí o Flamengo tá com essa dificuldade, né? Vamos ver. Né? O Flamengo tá aí, por exemplo, o Palmeiras também, se o Abel sair vai ter essa dificuldade. O próprio Atlético Mineiro, se um dia o Cuca, que hoje está sendo visto aí como o melhor técnico brasileiro, eu não sei se é tanto também, na boa, o Cuca eu tenho dúvida, já treinou o Palmeiras, não é tão diferente assim, mas vamos ver, né? Vamos ver quem que vai assumir o Flamengo e como é que vai ficar essa questão dos técnicos brasileiros, né? Que para mim é grave, né? A gente não tem o técnico brasileiro que consiga fazer o futebol brasileiro aflorar, né? A gente vai ter que jogar em modelo europeu, complicado, né?